A gente vai para a quinta parte. E esse parágrafo, eu achei ele importante para a gente poder ver certas coisas da ordem do trabalho da psicanálise, por oposição, por exemplo, ao trabalho do Jung. O parágrafo é na página 214, ele diz assim: na elucidação dos efeitos produzidos pela história do rato, narrada pelo capitão, é preciso acompanhar mais de perto o curso da análise. Vocês lembram dos efeitos produzidos pela história do rato narrada pelo capitão Cruel, que ele se levanta e tem esgar de olhos e fica desesperado e pede ao Freud para poupar ele de ter que relatar. Acho que vocês lembram, né? Bom, o paciente começou a elaborar grande volume de material associativo. Quer dizer, a palavra rato, a circunstância de rato, trazia para ele, por associação. O qual, contudo, não esclareceu as circunstâncias nas quais se havia dado a formação de sua obsessão. A ideia da punição realizada por meio de ratos atuara como um estímulo a muitos de seus instintos e evocara um conjunto de recordações, de sorte que, no curto intervalo entre a história do capitão e seu pedido para reembolsar o dinheiro, os ratos tomaram uma série de significados simbólicos, aos quais outros recentes se foram acrescentando durante o período que se seguiu. Quer dizer, os ratos, aí ele vai por associação a outras coisas. Devo confessar que posso apenas fornecer um relato muito incompleto de toda a situação. Aquilo que a punição com ratos nele incitou, mais do que qualquer outra coisa, foi seu erotismo anal. Vocês lembram que lá no começo da apresentação desse caso, eles chamam a atenção para o fato de ter muitos homens presentes na história dele. O amigo quem é o mentor dele. O amigo que o traiu na adolescência, que só queria, na verdade, ver as irmãs dele. A Fräulein Peter, que usavam o sobrenome dela, que vinha a ser um nome masculino, e assim por diante. Continuando, que desempenhara importante papel em sua infância e se mantivera ativo por muitos anos, esse erotismo anal, por via de uma constante irritação sentida por vermes. Quem teve verme sabe a irritação que dá no ânus. Desse modo, os ratos passaram a adquirir o significado de dinheiro. Aí vem aqui uma nota de rodapé e diz: ver meu artigo sobre o caráter e erotismo anal de 1908b. Uma das coisas das passagens aqui do Lacan é quando Lacan vai se referir à questão dos pagamentos do Homem dos Ratos ao Freud, dos florins, lembra? Bom, a gente vai entrar nisso. O paciente deu uma indicação dessa conexão reagindo à palavra ratos, com a associação rato, que vem a ser prestações no sentido de prestações de compra, que você faz a prestação de dinheiro, ou prestar contas, prestar em dinheiro, como também serve para a palavra aconselhamento. Freud era uma espécie de mentor para ele também, e o amigo também era. Então a palavra rato aqui aparece nos dois sentidos, não está escrito aqui. Aqui está escrito só entre chaves prestações. A tradução só entrou aí. Mas eu fui buscar. Em seus delírios obsessivos, ele inventou uma espécie de dinheiro regular como moeda rato. Então, regular por ser de prestações. Por exemplo, ao responder a uma pergunta,
Disse-lhe o valor de meu honorário por 1 hora de tratamento. Aí já era o aconselhamento do Freud. Ele disse para si próprio, segundo eu soube 6 meses mais tarde, tantos florins, tantos ratos. Aí, nesse caso, rata. Paulatinamente, traduziu para a sua língua o complexo inteiro de juros monetários centrados em torno do legado que lhe daria o pai. Isso quer dizer que todas as suas ideias correlacionadas com aquele assunto se reportavam por intermédio da ponte verbal rat e rat. Uma, vocês põem um monte de R's, rat, e some com T. E o outro vocês põem rat, tá? O primeiro é as prestações, mas também pode ser aconselhamento. O segundo é os ratos mesmo. A sua vida obsessiva e caíam sob o domínio de seu inconsciente. Ademais, o pedido que lhe fizera o capitão para reembolsar as despesas relativas ao pacote serviu para fortalecer a significação monetária de ratos mediante outra ponte verbal. Spirrat, que reconduziu a dívida contraída por seu pai no jogo. Spirrat significa rato de jogo, jogador. Isso na página 202. Então, vocês reparem que o Freud trabalha com a palavra que o sujeito traz, ele é quem vai fazer as associações todas, não é o Freud que vai criar associações em torno. Ele pode dar uma empurradinha de acordo com o que ele já sabe da história daquela criatura, mas ele não inventa de outro lugar. Vou mostrar o Jung, porque ele fala aqui, uma página antes, mais ou menos, ele fala, 2 páginas antes, na escola de Jung. Está aqui, nota 1 da página 212, expressão emprestada dos experimentos com associação de palavras de Jung na sua escola. E sua escola. A escola do Jung é diferente. Por exemplo, a Psicologia e a Alquimia é um livro que vem a ser a história do Wolfgang Pauli. O Wolfgang Pauli foi aquele cara químico que inventou as valências, né? E o Wolfgang Pauli era muito jovem e ele, graças ao mérito dele, à competência dele, ele ganhou um upgrade. E ele iria sair de uma cidade onde ele vivia para uma maior, uma outra cidade, onde ele ia tomar um posto muito mais elevado para a idade dele, por tudo que ele tinha já construído e feito, e mostrado dentro da química. E é lógico que aquilo mexeu muito com ele, então ele anotava todos os sonhos que ele tinha, ou às vezes impressões visuais que o Jung chama de impressão visual hipnagógica, quer dizer, é como se são ideias que passavam na mente dele. Aí o que aconteceu? Ele anotou isso tudo, deu para uma mulher, essa mulher deu para o Jung interpretar. Quer dizer, o Jung nunca viu o cara, não perguntou ao cara nenhum dos termos que o camarada usava, a que ele associava. O Jung foi associar. Por exemplo, um sonho, segundo sonho, que é pequenininho, só porque senão vamos muito longe. O sonhador viaja de trem, de fato ele iria ter que mudar de cidade. E ao ocupar todo o espaço diante de uma janela, impede a visão dos outros passageiros. Ele deve dar-lhe espaço para que vejam. Interpretação do Jung, que não viu o camarada e nem perguntou o que o camarada associava com nenhuma dessas palavras. Diz o Jung, o processo desencadeou-se e o sonhador descobre que está privando de luz os que estão atrás dele, ou seja, os componentes inconscientes de sua personalidade.
Não temos olhos nas costas, por isso atrás é a região do invisível, isto é, do inconsciente, liberando o espaço da janela, ou seja, da consciência. Os conteúdos inconscientes tornar-se-ão conscientes. Esta foi a interpretação que ele deu para esse sonho, por exemplo. Então, o Jung ia buscar no imaginário coletivo, tem outros que são bastante interessantes. O sonhador está numa reunião social, ao despedir-se põe um chapéu, aí lá vai o Jung. E o chapéu não é dele, e o chapéu que não é seu. Esse é o sonho. O chapéu, sendo aquilo que cobre a cabeça, significa em geral que simboliza a cabeça, assim como uma expressão idiomática alemã disse se coloca todas as ideias debaixo de um chapéu, o chapéu recobre toda a personalidade com uma representação principal, outorgando-lhe sua significação. A coroação confere ao soberano a natureza divina do sol. E por aí ele vai. O barrete doutoral, a dignidade do erudito, um chapéu estranho, uma natureza estranha, e ele vai embora. E é assim que o Jung trabalhava. Quem associava em cima do que estava sendo demonstrado, apresentado, era o próprio Jung. Agora, esse monte de... Ele tinha pessoas contratadas para buscarem para ele figuras do imaginário coletivo, do mundo. E com essas, eu tive que, na época que eu consegui esse xerox, estava esgotado para comprar. Bom, enfim, ele vai associando, mostrando imagens, etc., e às vezes conta história para o paciente. Então, vocês vejam que, enquanto Freud pega um significante do paciente, e o paciente é quem associa, no Jung, na escola dele, a psicologia analítica, quem associa é ele e Jung. Então, quando uma pessoa se diz psicanalista junguiano, não dá, ela escolhe, ou ela vai ser psicanalista, e aí ela vai ter que fazer com que o analisante pegue cada significante e ele é que faça a cadeia significante funcionar e trazer todas as associações dele, analisante, ou então ela se diz psicóloga analítica, que é o que o Jung criou. A escola dele chama-se psicologia analítica, que é pegar um sonho, por exemplo, e a partir do que ele sabe do imaginário coletivo, que ele chama de inconsciente coletivo, ele implantar ali como sendo aquilo. São duas maneiras diferentes de funcionar. Na Casa das Palmeiras, como a gente trabalhava com os frequentadores que eram esquizofrênicos e que se exprimiam através da pintura, por exemplo, ou das estatuetas, enfim, de tudo que eles faziam, estilogravura, enfim, aquelas coisas todas. Aí sim, valia a pena a gente ter essa noção imensa do imaginário coletivo para poder, porque eles não usavam a palavra, eles usavam através de uma produção enorme, artística, né? E eu mostrei o caso do Emílio para vocês, da doutora Anísia. Ele conta a história toda dele através daquelas coisas. Daí é necessário, Jung colabora, né? Embora a doutora Anísia foi conhecer Jung só muito mais tarde, ela não é uma dependente do Jung. Ela tinha uma riqueza de estudo dela quando ela chegou lá no Jung. Mas, de qualquer maneira, eles têm uma confluência. Agora, é importante, eu fiz essa questão de mostrar isso. Quando o Freud chamou a escola de Jung, é porque na escola de Jung, quem associa é o Jung, com o que ele sabe sobre o imaginário coletivo, que ele chama de inconsciente coletivo. No Freud, na psicanálise, analises, quer dizer, cortar ao longo de, né, e a psique, a alma produzida por um processo de mortificação, então psicanálise é isso, é ao contrário, um significante é como um hieroglifo, ele abre várias coisas, por isso o Freud diz que chegou a ser difícil, porque cada
vez a palavra rato ganhava mais significações e mais significações, tá? Então a gente vai parar por aqui. Eu acho que foi importante esse exemplo para a gente poder ver como é diferente.